Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor Bernardo Norá, da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Danilo. Olá a todos. É um prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole para tratar de um tema tão importante e tão atual aí para a gente. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre os aspectos filosóficos da atividade física e os benefícios para a saúde. Não vamos esgotar o tema, obviamente falando, e nossa ideia também não é trazer aqui verdades absolutas, muito pelo contrário. Como nós ressaltamos em todas as ocasiões, vamos conversar, refletir e principalmente extrair ideias e elementos que sejam úteis, práticos e, portanto, vivenciais para todos nós. Para começar o tema, Bernardo, eu gostaria que você falasse um pouco dessa visão clássica sobre a ideia da ginástica. A gente imagina muito que os benefícios para a saúde têm uma relação direta só ao ir à academia ou fazer alguma atividade física, andar de bicicleta, patins, skate, qualquer outra coisa. Não que isso não seja uma atividade física, obviamente falando. Mas, claro, quando a gente fala de atividade física do ponto de vista da filosofia, a gente tem como referência Platão, por exemplo. Na República vai falar da educação para o corpo através da ginástica e vai falar da educação para a mente ou para a alma através da filosofia. Então eu gostaria que você falasse desse equilíbrio que ele trabalhava em suas obras e do que ele nos ensina para que a gente comece então o nosso podcast. Muito bem, Danilo. Realmente, quando a gente se volta para o passado, esse tema a gente encontra bem registrado, bem enfatizado por esse grande filósofo que foi Platão. Então a gente sabe que nos dias atuais, por exemplo, na educação atual, normalmente nos colégios, nas escolas, as crianças, os adolescentes têm suas aulas teóricas e tem a prática de educação física e que, de forma geral, isso está sendo cada vez mais reduzido. Porém, esse modelo não é um modelo moderno, ou seja, isso já existia na antiguidade. Quando a gente ressalta Platão, a gente tem que lembrar que ele está no contexto da cultura grega, da educação grega, da paideia grega. Então, isso, de certa forma, esse aspecto formativo, prático, já estava na cultura e na educação grega. E dentro da história da filosofia, provavelmente isso também esteve de uma forma na escola pitagórica, porém a gente realmente está bem consolidado aí os registros que Platão fez em relação sobre o tema, principalmente em suas duas grandes obras, que são a República e as Leis. Porém também a gente encontra em outras obras ele comentando o tema, por exemplo, como na sua obra Timeu, onde ele fala sobre alguns aspectos da saúde e ele fala alguma coisa aí também em relação ao movimento e ao exercício. Então a própria história de Platão é muito curiosa. Então a gente sabe que ele foi um dos maiores filósofos do mundo antigo, da Grécia, um filósofo nascido em Atenas, estamos aí falando no século V, século IV a.C., e, segundo algumas fontes, o seu nome original teria sido Arístocles. E depois ele foi nomeado de Platão, que se refere a esse que é amplo, que tem um porte robusto. Então Platão tinha os ombros largos e pode ser que seu nome tenha vindo aí em função desse porte atlético. Inclusive esse osso que a gente tem nas costas, que a gente chama de asa, que hoje chama escápula. Então, algumas décadas atrás, esse osso na anatomia se chamava omoplata, tá? Porque essa palavra plata, essa mesma palavra que aí forma o nome de Platão, significa amplo. Platão não só tinha esse porte atlético, mas também lhe interessava o tema da ginástica, e que, de certa forma, isso também fazia parte do mundo da educação na Grécia. Platão ele vai falar principalmente da ideia do movimento
e vai resumir todos os exercícios, os esportes, vamos dizer assim, nesse termo que ele chamava de ginástica. Então ele começa falando do movimento, podendo aí englobar, né, todos os tipos de exercícios e de atividade física, porque todo tipo de exercício e atividade física vai levar ao movimento corporal. Porém, a ideia do movimento, na filosofia grega, na filosofia pré-socrática, na filosofia clássica, na Grécia, era uma ideia muito, muito interessante e era um ponto de reflexão. Ou seja, os filósofos há muito tempo se refletiam sobre o porquê do movimento na natureza, do universo. Não no movimento espacial, mas no movimento da transformação das coisas. O processo de vida e morte, saúde e doença, as transformações da natureza, as transformações históricas. Então esse ponto, essa ideia do movimento já era um ponto de reflexão. E também, como o próprio Heráclito, que foi uma das influências, um dos sábios que influenciaram Platão, também fala de tudo flui, né? Em grego, pantarrei, tudo está em movimento, se referindo à natureza, ao mundo material, onde todas as coisas estão em constante movimento. Então essa ideia do movimento, do equilíbrio, por quê? Porque a natureza está em movimento buscando um constante equilíbrio, tá? Então essa ideia do movimento está muito presente e Platão insere o ser humano dentro disso, né? Ou seja, que o movimento corporal, que os exercícios de ginástica é importante para o ser humano, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista energético, tá? No ponto de vista de saúde também, de equilíbrio e harmonia interior. Então Platão ele estrutura toda uma metodologia de educação direcionada para o nosso corpo e para a nossa alma. Então, para Platão, teria que existir um equilíbrio entre a alma e o corpo. Ou seja, a alma não poderia estar mais desenvolvida que o corpo, nem vice-versa. Por isso ele fala, para educar a alma, vamos aí usar a música, a filosofia, as ciências, as artes, para que a alma possa adquirir as virtudes, os valores humanos, as qualidades morais. E o corpo é necessário aí a ginástica, os movimentos corporais, as danças, as artes marciais, todo tipo de exercício e esporte que era conhecido no mundo antigo. E a importância de educar o corpo era para adquirir a virtude do vigor, da boa disposição, do bem-estar e da saúde. E essa educação do corpo pela ginástica em Platão não é só o corpo como um fim em si mesmo. Muitas vezes as pessoas hoje visam apenas uma questão estética, né? Visa apenas uma finalidade corporal. Porém, na filosofia e na filosofia de Platão, a educação do corpo visava também o bem-estar interior, o cultivo da vida interior, né, a forma como a alma possa dominar o corpo. Então isso é muito interessante porque a palavra ginástica, etimologicamente gímenos, do grego, que significa desnudo, nu. Por quê? Porque a ginástica aqui é vista como um exercício de purificação, ou seja, esse desnudo é de nos livrar das nossas impurezas, sejam impurezas físicas, energéticas, psicológicas, mentais, e hoje a gente sabe como o exercício físico ajuda na fisiologia do corpo, ajuda em processos emocionais, ajuda na concentração. Então aí a gente vai vendo Platão estruturando a sua ética, tá? Porque isso não pode estar entendido isoladamente, ou seja, esse aspecto da ginástica está inserido dentro de um grande contexto da educação platônica, dentro de um grande contexto ético e sociopolítico. Ou seja, como entender de forma bem prática a ética platônica aqui nesse contexto? Equilíbrio, harmonia. Ou seja, um corpo bem educado, mais uma alma que não está bem educada, isso para Platão não é ético. E o revés também, ou seja, a alma bem educada e um corpo que não está bem educado, desenvolvido pela ginástica, pelos exercícios de movimento, isso também não é ético, porque aí não há equilíbrio, não há harmonia.
E daí vem as duas grandes corrupções que Platão fala que pode existir na educação e na cidade. Ou seja, se a educação não dá conta de educar as almas dos seus cidadãos, no sentido de ensinar através da filosofia, ciências, músicas e artes, os valores e as virtudes, as almas vão se corromper, vão cair numa forma de vício, vão cair numa forma desequilibrada, vão cair nas redes dos defeitos. E, por outro lado, Platão indica também que se o corpo dos cidadãos não está sendo bem educado pelas ginásticas, pelos esportes, também aí vai acontecer um adoecimento, né, físico desses cidadãos, e aí também é uma outra corrupção a nível físico. Então aí a gente vê essa ética platônica como essa busca do equilíbrio e harmonia entre alma e corpo. E justamente é o movimento que vai levar a esse equilíbrio, não é, Bernardo? Por exemplo, se a gente anda de bicicleta, é necessário que haja um movimento para que a gente não caia. Não é? Então, quando a gente se põe em movimento, a gente no movimento se equilibra. Então, as provas da vida, as experiências que a gente tem essa característica também de harmonizar, ou seja, cuidar bem do corpo, cuidar bem da alma, como por exemplo, só como referência, o yoga, que vem dos hindus orientais, e aqui no Ocidente a gente trabalha muito com essa ideia do exercício físico, junto a alguma música relaxante, reflexiva, ou seja, essa ideia do bem-estar, da saúde e bem-estar da mente e do corpo. Isso é muito importante para que a gente encontre esse equilíbrio. E há uma diferença entre exercício e atividade física. Eu gostaria que você falasse disso, porque muitas das vezes a gente confunde uma coisa com a outra. E há que conhecer um pouco mais sobre isso para que a gente saiba como fazer bem cada uma dessas atividades com consciência. Tanto o exercício físico, entendendo o que ele significa, quanto a atividade física. Exatamente. Isso é bem interessante também. Ou seja, quando Platão fala do movimento, da ginástica, enfim, ele também chega nesse termo grego dinamis, tá? Que é esse movimento, essa dinâmica. E a gente entende que isso é algo equivalente, por exemplo, ao que os hindus ou no yoga fala do prana como energia, né? Nas artes marciais chinesas e japonesas temos o ki ou chi também como energia. Então aí podemos ver Platão, o equivalente ocidental desse aspecto filosófico desses outros exercícios, modalidades orientais, que a gente já sabe que tem um conteúdo filosófico, energético, e a gente encontra isso também na filosofia platônica. E o importante, então, realmente, para essas escolas de filosofia, seja ocidentais ou orientais, não é um culto ao corpo. Ou seja, que esse cuidado do corpo está inserido dentro de um cuidado integral com o ser humano, em relação ao seu aspecto energético, emocional, mental, espiritual. Ou seja, há que existir uma integração e uma harmonia entre todos os nossos elementos. Do ponto de vista mais técnico, ou seja, qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico? Tá? Então, atividade física seria qualquer movimento do corpo, qualquer coisa que me faça sair do estado de repouso. Então, se eu pego uma vassoura para varrer, uma atividade física, subir uma escada, brincar com um animal doméstico, ou seja, qualquer movimento corporal que me faça sair desse estado de repouso, pode aí alterar a minha frequência cardíaca, minha frequência respiratória, num grau menor ou maior, é atividade física. E o exercício físico, aí estamos falando de uma atividade física planejada. Ou seja, se eu vou fazer uma corrida, se eu vou fazer uma atividade de nadar, se eu vou fazer qualquer tipo de esporte. Então, o exercício físico aí seria uma atividade planejada. Então, nós temos que inserir na nossa rotina tanto a atividade física quanto o exercício físico, que seria essa atividade física programada, planejada.
Então, às vezes, a pessoa fala, não, mas eu vou andando a pé para o trabalho. Isso é bom. Mas, além disso, tem que ter um exercício físico planejado, né? Um momento dedicado onde você vai poder gastar, talvez não mais tempo, né? Mas implica numa intensidade um pouco maior. Então, as duas coisas são importantes. E muitas vezes o estilo de vida moderno, às vezes, tem nos tomado muito tempo para a gente poder se dedicar aos esportes ou a qualquer outro exercício físico, e as comodidades do mundo moderno faz com que a gente tenha que cada vez menos se mexer menos, né, para resolver as coisas. Sem dúvida. E, inclusive, essa ideia do sedentarismo, essa forma de se viver, é algo muito comum hoje. Quando a gente faz uma analogia em relação ao século XIX, ao século XX, a gente percebe uma industrialização, que é um processo natural no mundo, aliás, um processo que acontece no mundo, melhor dizendo, na virada do século XIX para o XX, e as pessoas cada vez mais trabalhando. Hoje, não só o pai de família, mas a mãe de família trabalha. Isso leva a um modo de vida de certa maneira sedentário, porque são mais de 8 horas no trabalho, ainda mais alguém que mora em São Paulo ou em alguma outra grande capital do Brasil, tem um tempo de deslocamento que faz com que a gente tenha pouco exercício físico, pouca atividade física, pouca movimentação. E, sobretudo, depois da pandemia, que deixou sequelas não só físicas, mas uma série de problemas humanos e de provas também que a gente passou com inúmeras perdas de vida, uma série de questões psicológicas também que isso vai deixar no ser humano de um modo geral. Ou seja, houve um processo de confinamento que nós acabamos nos acostumando a essa modernidade das entregas, das comidas em casa, dos streamings, tudo isso levando a um sedentarismo comum e problemático. Eu gostaria que você falasse dos perigos desse sedentarismo, como a gente pode encarar isso de maneira inteligente, de maneira filosófica, justamente para que a gente não sinta tanto os danos desse processo de sedentarismo. Exatamente. Como eu vinha falando, essas comodidades materiais realmente nos levam a cada vez menos movimento. E então, ou seja, hoje você não precisa ir para uma biblioteca para estudar, né? Você, no próprio celular, em qualquer lugar onde você esteja, você acessa e pode acessar muitos livros, bibliotecas virtuais, não é isso? Com a pandemia veio aí várias visitações a museus, né, virtual, então, ou seja, realmente são muitos elementos que não que sejam ruins, né? Não que sejam ruins, mas a gente tem que estar atento, né? Como diriam os antigos estoicos, nada em excesso. Então, se a gente cai nesse excesso de falta de movimento, isso aí já começa a prejudicar a nossa saúde física, né, energética e até mesmo mental. Então, isso que vem sendo chamado do sedentarismo é um grande fator de risco hoje para várias doenças. Tá? E a gente percebe que com a pandemia de 2020, isso só se agravou. Não só o sedentarismo, mas também essa certa inércia, tá? Onde as pessoas estão talvez um pouco menos ativas, tá? Não só em relação do ponto de vista físico, mas também em relação a perspectivas interiores. Então, isso vai levando ao acomodamento. Então, a inércia vai entrando e você não vai percebendo, né? Você vai se acostumando, né? Você vai deixando de fazer as coisas que você gostava, coisas que você valorizava, e a inércia vai entrando, o sedentarismo vai entrando, e a pessoa vai entrando numa vida muito mecanizada, né? Muito voltada só para a questão da sobrevivência. E aí tem algo muito interessante que a gente estuda na filosofia da Índia antiga, que são chamadas as 3 qualidades da natureza material, ou também os 3 gunas, tá? Que são 3 tendências, forças da natureza que vão nos influenciar. Uma delas é a própria inação, a inércia, tá? Que é chamado, então, em sânscrito de tamas. Então, tamas seria essa qualidade da natureza material que nos leva à inação, à inércia, ao sedentarismo, em todos os nossos aspectos, não só físicos, mas também psicológicos, mentais e espirituais. Temos a outra força oposta a tamas,
que seria rajas, que seria aí já a polaridade do excesso, de intensa atividade, de intenso desejo. Então, por exemplo, é comum as pessoas, nós estarmos numa postura de pressa, de ansiedade, que seria mais essa polaridade rajas, ou numa postura mais de inércia, procrastinação, inação, que seria tamas. E aqui ensina aqui a filosofia da gente procurar o equilíbrio, que seria chamado em sânscrito de sattva, que seria essa ação equilibrada. Tá? Porque também, ou seja, assim como uma ausência total de atividade física pode nos prejudicar, um excesso de atividade física, principalmente sem uma orientação, né, inadequada, também isso pode prejudicar. Então a gente fala de um equilíbrio, que seria uma ideia de um exercício leve, moderado, enfim, e que tem a ver com isso que a gente tem falando da ginástica de Platão, da dinamis, do ki, do prana, enfim, desse estado de uma energia equilibrada. E para a energia estar equilibrada, ela tem que estar se movimentando. Tudo aquilo que fica parado acaba apodrecendo, não é verdade? Tá? Então, o sedentarismo é um dos principais fatores de risco aí das principais doenças crônicas da modernidade que realmente tem um impacto na saúde muito grande. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma das maiores causas de morte no mundo são as doenças cardiovasculares. E aí o sedentarismo é um dos grandes fatores de risco. O sedentarismo, ele piora as doenças crônicas. Por exemplo, hoje a gente tem 2 doenças crônicas muito prevalentes no nosso mundo e no Brasil também, que é a hipertensão arterial e diabetes. Então, o sedentarismo, ele piora essas 2 condições, tá? Eleva a uma piora em tempo mais curto dessas 2 doenças. Tá? O sedentarismo pode causar distúrbios do sono, tá? Pode levar a uma questão de fraqueza muscular, a osteoporose também, que é uma doença muito comum. Tá? Então a gente vai vendo que toda uma série de doenças crônicas, doenças degenerativas, o sedentarismo vai contribuir. E já que falamos dos malefícios do sedentarismo, eu gostaria que você falasse dos benefícios da saúde, ou seja, de uma saúde consciente, desse processo de tomada de atenção e de consciência em relação a cuidarmos da nossa saúde. E claro, como profissional da área da medicina que você é e também como filósofo, eu gostaria que você falasse das principais características de se ter uma boa saúde, de como cultivá-la, de como obtê-la, como mantê-la de maneira constante em nossas vidas. Os benefícios são vários. Então, a gente pode começar falando pelos benefícios mentais. Isso colabora com os nossos estados de concentração, atenção, memória, ou seja, a própria estimulação da circulação sanguínea cerebral, né? Ou seja, a oxigenação cerebral também vai favorecer os aspectos mentais. A nível emocional também temos vários benefícios, tá? Pela questão do bem-estar, pela questão de ajudar em sintomas de ansiedade, estresse, depressão. E a nível da saúde física são inúmeros benefícios. Então ajuda a diminuir a pressão arterial, tá? Principalmente em pessoas que têm hipertensão arterial. Ajuda aí o controle glicêmico, tá? Ajuda aí o controle glicêmico em pessoas que têm diabetes, ajuda aí a prevenir o colesterol alto, ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. Então, o exercício físico, ele vai fortalecer, por exemplo, o nosso coração. Então, imagina o coração como é uma bomba bombeando o sangue para o nosso corpo. Então, as pessoas que têm já um hábito de fazer um exercício físico de intensidade moderada até alta, a gente vai vendo que começa a ficar com uma frequência cardíaca mais baixa. Ou seja, o coração, em 1 minuto, bate menos vezes. Por quê? Porque ele está mais forte.
a uma hipertrofia da sua musculatura, ou seja, num mesmo batimento ele consegue distribuir melhor o sangue pelo corpo. Então significa que ele precisa bater menos vezes num período de tempo. Então, assim, vamos imaginar que a gente teria um número fixo de batimentos cardíacos ao longo da nossa vida. Que esse número de batimentos fosse alcançado, pronto, depois disso a gente morre. Então, quando a gente faz exercício físico, né, ou seja, a gente diminui a quantidade de batimentos cardíacos, a frequência cardíaca no mesmo período de tempo, então isso nos dá uma maior longevidade. Então, nos diversos tipos de estresse, o exercício físico ajuda bastante, ajuda a regular o sono também, ajuda na função respiratória, sintomas de alergia, na fortalecimento dos ossos, fortalecimento muscular, na estimulação de vasos para prevenir problemas vasculares. Tá? Então, realmente, assim, o exercício leve ou moderado são muitos benefícios e todas as pessoas realmente devem fazer. Exercício de alta intensidade e alguns exercícios de moderada intensidade costuma precisar de uma orientação de um profissional, né? E aí realmente teria que ser avaliado caso a caso. Tá? Então são muitos benefícios do ponto de vista físico, energético, emocional e mental e realmente que leva ao ser humano a um estado realmente de bem-estar, contentamento e realmente, como Platão falava, né, de vigor. Né? Não só esse vigor físico, mas esse vigor interno também. Agora, eu gostaria que você falasse sobre algumas atividades físicas, daquilo que a gente pode praticar. Embora nem você nem eu sejamos formados em educação física, você é um profissional da área da saúde e com certeza tem um conhecimento sobre isso de modo geral, ou seja, não vamos passar aqui atividades específicas, porque não somos profissionais da área da atividade física, mas você como médico, como já disse, pode nos orientar melhor em relação a atividades que sirvam para todas as faixas etárias, atividades básicas que nos ajudem a uma prática mais constante em relação à atividade física para que a gente tenha esses certos cuidados e essa certa organização e disciplina diária para manter um pouco desse processo de atividade física em dia com a nossa própria saúde. Sim, aí vamos também voltar àquela diferenciação, né? Atividade física e exercício físico. Existe uma ideia de prescrição populacional para todas as pessoas de atividade física, de exercício físico, como coisas diárias, né? E a nível de tempo que se deve ter por semana. Mas antes disso, um detalhe que a gente também pode ressaltar, que pode ajudar, né? Não dá para realmente entrar em detalhes desse tipo de atividade, de exercício, esporte para cada um, mas, por exemplo, pessoas que têm problemas articulares, problemas de artrose, coluna, então tem que estar atento em relação a exercícios de impacto. Né? Exercício de impacto como uma corrida, por exemplo. Né? Então, pessoas que têm algum problema articular, então tem que buscar exercícios sem impacto. Tá? Exercício de alongamento, uma hidroginástica, talvez até mesmo a natação. Então, esses detalhes aí do impacto, isso faz a diferença, tem que estar atento. E se a pessoa não tem como procurar uma academia, né? Procurar um personal, então ela pode fazer uma caminhada, né? num ritmo mais forte, com calçado adequado, enfim, que isso ajuda bastante. O importante é procurar um exercício, né, que a pessoa goste, que ela realmente vá fazer. Se algo não gosta, isso já dificulta a alcançar essa disciplina. Agora, em relação à quantidade de tempo dedicado, há que levar em consideração duas coisas. Tá? Primeiro, então, a atividade física, ou seja, que são movimentos que a gente faz no dia a dia, nas tarefas cotidianas. Então a gente deveria ter, ao longo da semana, 150 minutos de atividades rotineiras. O que é uma atividade rotineira? É andar na rua para o trabalho, né? Subir escada, ir a pé para o supermercado, carregar uma sacola, levar os cachorros para passear,
varrer, enfim. Então, essas tarefas diárias, domésticas, esses pequenos exercícios que a gente faz pelas necessidades da vida diária, isso a gente deveria ter um acumulado de 150 minutos por semana, tá? De atividades rotineiras. Então, a gente chamaria isso de atividade física, ou seja, atividade física que não é planejada, que faz parte do dia a dia. E isso deveria ter para a gente aí pelo menos 150 minutos por semana. Em relação ao exercício físico, ou seja, essa atividade física planejada, então a gente fala aí de exercício leve ou moderado, pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser uma natação, né? Pode ser academia, pode ser uma esteira, pode ser uma bicicleta. E isso aí deveria ser pelo menos 3 vezes a 4 vezes por semana e cada vez pelo menos 30 minutos. Porque às vezes a pessoa, não, mas eu vou para o trabalho a pé todo dia, tá? Mas além disso tem que ter um período de exercício programado com um pouco mais de intensidade. E isso deveria ser pelo menos 3 vezes por semana de 30 minutos. Então, se eu programo um determinado dia para fazer 30 ou 40 minutos, inclusive esse tempo pode ser dividido, que o benefício cardiovascular permanece. Por exemplo, eu não tenho 30 minutos, tá? Então eu faço 15 de manhã e 15 no final do dia. Deu os 30 minutos. 15 minutos num período, 15 minutos no outro período, deu os 30 minutos naquele dia. Pode ser feito essa divisão, tá? Então, ou seja, esses 30 minutos pode ser contínuo ou pode ser acumulado, tá? Então, a gente teria uma prescrição populacional aí básica de atividade física e exercício físico. 150 minutos por semana de atividades rotineiras, mais 3 a 4 vezes por semana de exercício leve ou moderado por pelo menos 30 minutos. Então, isso aí vai, né? Ou seja, esse tempo, essa intensidade para liberar as endorfinas, esses neurotransmissores que também vão ter um papel aí fundamental para os benefícios aí na nossa saúde. Para a gente encerrar a nossa conversa desse podcast de hoje, eu gostaria que, além de tudo aquilo que você já falou durante a nossa conversa de hoje, falasse um pouco mais sobre os principais aspectos, né, filosóficos de uma boa atividade física, ou seja, quais são os elementos que você coloca como principais para que a gente pudesse, como você disse ao longo da sua fala, alinhar, ou seja, harmonizar alma e corpo através desse processo da saúde de uma forma mais filosófica, mais consciente, portanto. Então, Platão diz que não é suficiente que o ser humano esteja sadio do ponto de vista físico, que o ser humano não apenas se alimente, só cuide da sobrevivência do corpo. É necessário algum tipo de movimento. Então, esses movimentos corporais são importantes para a nossa saúde e também esse movimento da vida interior, esse movimento da ginástica, do exercício, também seja acompanhado de um movimento interior, que é o movimento de construção dos nossos valores, tá? Construção dos nossos ideais, da realização dos nossos sonhos. Porque isso era o espírito da ginástica, do esporte que Platão ensinava. Ou seja, esse exercício externo, corporal, energético, como uma forma de ajudar o ser humano a edificar os seus valores, a edificar os bons sentimentos e uma mente bem concentrada. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast de hoje. Agradeço novamente ao professor voluntário da Nova Acrópole de Uberaba, Bernardo Norá, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Até a próxima. Até a próxima. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. Para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Beethoven e chama-se Quarteto de Cordas número 14 em Dó sustenido menor, Opus 131, quarto movimento, B,
Adágio.